viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, para as nossas reflexões que o Emmanuel faz, partindo de questões aqui do Livro dos Espíritos, a nossa obra mais básica, espírita que não estuda o Livro dos Espíritos constantemente, está ficando sem base, e ele pega perguntas do Livro dos Espíritos e transporta aqui, para o livro Religião dos Espíritos, em que ele busca analisar ali esta base para aquilo que nós entendemos no mundo espiritual como os Espíritos creem. E é muito interessante o nosso vídeo de hoje. O Emmanuel trouxe para nós essa mensagem no dia 9 de março de 1959, já faz um tempão, e chamou de Jesus e humildade. Mas ele foi estudar a questão 937 do Livro dos Espíritos, que quando eu fui olhar lá, ela está na quarta parte, ela está no capítulo 1, que trata das penas e gozos terrenos, e ela fala da ingratidão. Puxa vida, mas o que tem a ver Jesus e humildade com ingratidão? E aí a gente para pensar. Quando alguém é ingrato, quando alguém recebe um benefício e age de forma ingrata, não quer dizer que ela tem que aplaudir, mas às vezes devolve de forma ríspida, não é generosa também com outras pessoas, fazendo lembrar aquela parábola do credor incompassivo lá do Evangelho, que devia um monte, o amo perdoa e depois ele não perdoa um pouquinho do seu companheiro. Então, algumas pessoas que agem de forma ingrata diante da vida, elas têm os seus defeitos, é responsabilidade delas. E aí, a questão que o Emmanuel vai pegar aqui não é o lado do ingrato, é o lado do que sofreu a ingratidão. Como é que nós reagimos? Porque, aí você vai entender o título do nosso vídeo de hoje. Se eu ficar melindrado, se eu ficar magoado, se eu disser não faço mais o bem para aquela pessoa, será que a ingratidão daquela pessoa não despertou em mim, não desenterrou em mim um orgulho que eu não reconhecia que tinha? Porque essa é a ideia. Ficar magoadinho, ficar ressentido, demonstra o quanto nós somos orgulhosos. E se eu continuo servindo, apesar de ser inteligente o bastante para não me permitir abusar, mas se eu continuo servindo, independente de como as pessoas reagem à caridade, ao bem que eu faço a elas, eu demonstro humildade. E foi esse o gancho. Quando nós formos estudar a pergunta que o Emmanuel buscou lá no Livro dos Espíritos, vocês vão entender junto comigo que ela aparece mais ali no finalzinho, porque de Jesus aparecer nessa história. Porque Jesus aparecer nessa história e porque a humildade estão ali juntinhos com a reação que nós temos diante da ingratidão dos outros. Nós não podemos evitar que outras pessoas que têm a falha moral da ingratidão sejam ingratas conosco. Mas como nós reagimos a ela, isso nós podemos determinar. Temos o controle sobre a nossa reação às ações dos outros sobre nós. Eu posso sintonizar com o mal, eu posso me destrambelhar, eu posso me magoar, demonstrando o imenso orgulho que eu sinto, ou eu posso simplesmente deixar desatar, deixar ir, continuar servindo, continuar fazendo a parte que me cabe. Mas, partindo do Livro dos Espíritos, que é a nossa base, Kardec pergunta assim: para o homem de coração, os bonzinhos, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? E os Espíritos respondem: são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis como o seu próprio foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós. Eles estão falando isso para Kardec, hein? E que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que foram ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então perceberam? É nesse slide aqui de baixo
que Jesus aparece na história, como uma referência. Porque assim, se ele que era o top do top do top, sofreu ingratidão à beça, por que nós, que ainda temos defeitos, vamos querer que todo mundo seja bonitinho, generoso, que aplauda os nossos atos generosos? Não vai acontecer. Então, se ele que é o top do top do top, e como a gente aprendeu aqui no Livro dos Espíritos, é o nosso modelo e guia, vamos reagir como ele reagiu. Essa é a ideia que o Emmanuel traz. Mas, lá no slide de cima, a gente percebe uma coisa muito interessante. A ingratidão é fruto do egoísmo e o egoísmo vai acabar se deparando com uma situação em que ele vai ser tratado de forma igual. E é isso uma questão interessante, porque assim, são muito mais infelizes. De vez em quando eu me deparo com essas situações assim, em que pessoas fazem coisas que eu não provoquei, tá? Quando eu provoco, eu mereço levar a bordoada também. A gente, não é? A vida devolve pra gente o que a gente dá a ela. Mas às vezes, vem bem tardiamente. E aí pode ser que olhando agora, pouquinho, eu pense assim, puxa, mas eu não fiz nada para merecer isso. Aquela chapuletada da vida, aquele ato de ingratidão. Mas quem sabe o que nós deixamos de rastro no passado, né? Quem sabe quantas mágoas nós nos semelhamos naquelas pessoas que hoje agem de forma ingrata conosco, que são nossos cobradores, por mais que nós sejamos generosos com elas. Então vamos deixar passar essa história. E aí, como eu falo, quando acontece uma coisa dessa e eu tenho equilíbrio suficiente, porque às vezes a gente não consegue manter esse equilíbrio todo, né? Não sejamos a ideia de que temos asinha. Eu penso normalmente assim, gente, já é tão terrível, mas tão terrível, essa pessoa ter que ser ela mesma todos os dias, ter que acordar e viver essa vida dela ali, ó, do egoísta, daquela pessoa que fica pensando só em si e que no final das contas vai encontrar o vazio, que ela não precisa de represália, que ela não precisa de vingança. É claro que nós temos que estar muito atentos para não permitir a supremacia dos injustos. Mas tem horas que deixar aquela criatura que agiu de forma injusta viver a vida dela já é o pior castigo que ela pode ter. Porque se eu ficar tentando retaliar, eu alimento. E eu desvio dela o foco da vida que ela tem, que já deve ser bem ruinzinha. Então, já é castigo suficiente ser como essas pessoas são. Pense nisso. Já é castigo suficiente essas pessoas acordarem e ser quem elas são. E aí a gente fica mais tranquilo, porque assim, que bom que não sou eu que estou sendo ingrato. Que bom que não sou eu que estou sendo infiel. Mas, voltando cá agora para o segundo slide, que é onde Jesus aparece, ele é a nossa referência. Tá? Além de tudo, no slide anterior, o Emmanuel lembrou de outras pessoas que ele falava para Kardec. Eram muito melhores, que valiam mais do que ele, imagina mais do que nós. E que sofreram ingratidão. Então por que a gente vai achar que não pode? Que vai ser tudo muito bom, tudo maravilhoso, tudo cor-de-rosa na nossa prática da caridade? Claro que não vai. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Não vai ser assim. E aí fica essa ideia. Bom, se Jesus, que é a minha referência, se é o meu modelo, como é que ele agiu? E aí o Emmanuel vai aproveitar e vai dar o foco na humildade. Lembrando que ele vai trazer vários momentos em que Jesus ou passou pela infidelidade dos seus seguidores, dos seus amigos mais próximos, ou a ingratidão das pessoas a quem ele ajudou. Tá? Então é essa reação humilde, mas é uma humildade testada pela ingratidão dos outros. Como foi dito lá no Livro dos Espíritos, que a ingratidão é um teste para a nossa perseverança em fazer o bem. É um teste também para desenterrar o orgulho que de vez em quando a gente enterra e não se livra dele. Mas olha como o Emmanuel vai trazer e vai trabalhar esse assunto com foco na humildade em face da ingratidão de muitos, ou da humildade em face da posição superior que muitas vezes a gente acha que ocupa. Olha que coisa linda! Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste, a fazer-se representar entre os homens pelas pessoas de mensageiros angélicos, mas preferiu descer, ele mesmo, ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. E essa é uma das primeiras questões. O governador do planeta podia ter mandado um monte de emissários. Eu vou lá descer com esse povo doido, descer com esse povo atrasado. Vou não. Eu estou aqui no meu pedestal de luzes. Não fez isso. E ele sabia que nós não seríamos gratos. Essa é a parte pior. Ele já sabia. Ele já conhecia as boas biscas que nós éramos há 2000 anos atrás. Se hoje a gente se olha no espelho e ainda não fica muito feliz com o que está percebendo, imagina como é que nós nos íamos ser há 2000 anos. Ia ser muito pior.
E ele sabia de tudo isso. Podia ter mandado só os emissários. Mandou durante um longo tempo, com várias outras mensagens. Mas a mensagem mais primordial, que era do amor, o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos, ele decidiu vir ele mesmo e ensinar. Então, isso já é uma prova de humildade, mesmo sabendo que nós poderíamos ser muito ingratos com eles. Mas o Emmanuel segue. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos da sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência lhe fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Então é interessante porque aqui assim, como é que se comporta o verdadeiro humilde diante dos confrontos de poder? As duas situações, aquela lá com Herodes, essa daqui com os sacerdotes, com os doutores do Templo de Jerusalém, são embates de poder, são embates de posição de hierarquia. E aí, como é que ele reagia? Como é que o verdadeiro humilde reage? Como é que nós reagimos? Já pararam para pensar que às vezes até nas relações dentro da diretoria de um centro espírita, tem lá o tal que fica reclamando que o presidente é um tirano, quando na verdade o presidente está só trabalhando, e que às vezes o presidente é um tirano mesmo, e ele reclama que as outras pessoas não fazem nada. Pois é, nossa relação com o poder ou com a diferença de poder ainda é de confronto. Jesus não fez assim. É claro que muitas pessoas dizem assim, nossa, mas se ele tinha esse poder, por que ele não impediu a matança dos outros inocentes? Só ele que se retirou lá a orientação que foi dada a José. Mas calma lá, né, minha gente? O que um bebê, por mais que fosse o governador do planeta, nascido numa família misérrima, poderia fazer diante de um rei que estava ali cercado de todo o poderio romano por trás dele? Não podia fazer muita coisa. Sem contar que nós não sabemos que tipo de prova, de expiação, de experiência aqueles ditos inocentes que foram decapitados tinham necessidade naquele momento. Normalmente, as leis divinas juntam a experiência dolorosa com aqueles que precisam dela para poder aprender um pouco mais. Não vem de graça. E aí a gente percebe que Jesus, em vez de chegar e mandar um raio fulminar Herodes, para acabar com aquele mandato de matar os inocentes, a família simplesmente se afasta, para evitar, inclusive, a busca. Olha só que coisa inteligente. Quando eu estava lendo aquilo ali, eu falei assim, puxa vida, podiam dizer que Jesus e a família foram covardes. Mas, primeiro, eles não tinham poder, então, se ficassem, morreria mesmo. Não ia ter jeito. Ia frustrar a encarnação de Jesus na Terra. Então ele se retira, e se retirando, dando-se chá de sumiço, deixou a sanha do rei no vazio, no vácuo. E aí logo ela acabou sendo colocada mesmo como proscrita. E aí depois, já a criança mais velhinha ali, um pouquinho na faixa dos 11, 12 anos, vai lá, se depara com o sacerdote, já adulto, é questionado pelos fariseus. E o que ele faz? Vocês não querem me ouvir? Vocês não estão a fim de receber as lições que eu trouxe? Fiquem quietos, fiquem aí com o conhecimento de vocês, com o orgulho de vocês. Eu vou lá para Galileia, vou sentar em volta de um monte de pescadores ali em volta de mim e vou ensinar para eles. Quem quiser aprender, que aprenda. Porque ele, Jesus, já estava numa posição de saber. É mais ou menos o que um professor deve ter. Quando a gente se depara com um aluno que não estuda, não tome isso como um ataque pessoal. Não tome isso como aquele assinte, aquele abuso. Ao contrário. Porque não muda nada aquele aluno preguiçoso não estudar naquilo que a gente já alcançou. Não muda nada os alunos preguiçosos não quererem receber os ensinamentos de Jesus para aquilo que ele já alcançou. Então, para que eu vou me exaltar? Para que eu vou querer ser respeitado a todo custo, ser respeitado na marra, ser recebido pelos sacerdotes como filho de Deus? Se eles não quiserem ouvir, tinha quem quisesse. As multidões seguiam Jesus não só por causa das curas, mas também por causa dos ensinamentos. E na relação com as pessoas? Aí agora vamos lá nos mais ou menos iguais ou nos ditos inferiores, né? Porque igual a Jesus não tinha ninguém na Terra, mesmo aqueles lá que tinham poder. Mas e com as pessoas? Aí eu deixei separado uma personagem muito querida para mim. Olha só. Possui a suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral,
para chamá-la docemente ao reajuste da vida. E Maria de Magdala, porque recebeu o apoio de Jesus, porque recebeu o acolhimento, porque não teve o julgamento que ela recebia do resto da sociedade, floresceu como um dos mais belos lírios. De vez em quando, aquela posição de massacre, aquela posição preconceituosa, né, que separa os que não seguem os nossos padrões, ela dificulta o crescimento se o outro realmente estiver errado, porque às vezes é só um preconceito nosso. Jesus não fez nada disso. Ele abriu os braços, ele acolheu Maria, ele não deu a ela o amor passional, mas ele deu a ela o amor generoso, que edifica, que faz crescer, e ela correspondeu. Aí a gente tem que ter a sensação de assim, aqui não foi ingratidão. Aqui ela correspondeu. Ela se mostrou realmente a criatura mais aderida às mensagens do mestre, pelo menos no campo feminino, que aquela sociedade tinha pouca coragem de mostrar. Mas essa é a questão. Como é que fica quando a gente se reconhece numa posição ali de mais relevância? Se é aí que está presidente de centro, se é aí que está diretor de escola, se é aí que tem uma posição de chefe de equipe de pesquisa, usa essa posição para esmagar os outros? Delega e você mesmo não faz nada? Essa é a questão que de vez em quando a gente fica, não, eu sou presidente do centro, eu não vou ajudar na faxina. Ou então, não, eu sou palestrante, eu não vou lá evangelizar crianças na evangelização. Será mesmo? Olha como é que Jesus agiu quando ele estava numa posição de grande relevância e precisava que a mensagem dele, que as tarefas dele chegassem para as pessoas. Atento à própria dignidade, era justo mandasse os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes as ulcerações. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto da estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Essa é a questão. Quem tem realmente boas qualidades, vivencia, demonstra. Seja o presidente do centro que mais trabalha no centro. Seja o palestrante que não se furta de ir lá e educar e ensinar as crianças pequeninas, de fazer a faxina. Porque quem tem essa grandeza toda de Jesus ali, não se recusou a isso. Ah, mas ele dividiu tarefas com os discípulos? Dividiu, mas ele ensinou primeiro. Ele foi primeiro, ele fez, e depois disse assim, agora vocês vão lá e fazem que nem eu fiz. E depois eles mandou sem ele, para saber se eles tinham aprendido mesmo, né? Olha só que inteligência, que mestre, né? Que educador que era esse Jesus e que é esse Jesus para todos nós, porque se nós continuarmos seguindo os exemplos dele, nós vamos bem. Tá? E aí vamos pensar assim agora. Diante de criaturas como Maria de Magdala, né, numa condição moralmente inferior, como é que Jesus agia? Como é que o verdadeiro humilde age? A gente, de vez em quando, age igual a Perpétua lá do Jorge Amado, né? Se acha muito puro, se acha muito piedoso, se acha sim com Deus porque vai ao centro 4 vezes por semana, porque trabalha na reunião mediúnica, porque dirige o centro. E aí trata as outras pessoas ditas em condição inferior como se fossem realmente um lixo, como se fossem nada. Ele não fez assim. Olha que lindo que Emmanuel diz. Certo detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soeses, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou em pessoa as portas de Damasco, visitando-lhe o coração por sabê-lo enganado na direção em que se movia. É bastante interessante a gente pensar nisso aqui, né? Diante das pessoas que nós sabemos, porque elas podem até ocupar posições na sociedade de maior relevância que a nossa, mas moralmente a gente sabe, ou elas sabem que estão abaixo de nós. Jesus não se descartou dele, nem de Judas, nem de Saulo, e nem ficou lá humilhando, eu sou melhor do que vocês, eu conheço essas leis todas aí. Ele podia ter usado as leis para embaraçar, mas por que usar da cruz? Aí alguém pode dizer assim, Jesus foi passivo ali, ele se deixou sacrificar. Ia criar uma revolução? Ia criar uma convulsão sangrenta? Olha o que aconteceu com Jerusalém no ano 70.
quando tentaram fazer uma revolução contra o Império Romano. Então Jesus não veio fazer revoluções materiais. Jesus veio trazer uma mensagem de transformação, de renovação. Gente, renovação é diferente de revolução. Muitas vezes o pessoal quer revolucionar, joga fora tudo que foi construído e começa de novo. E começa errado outra vez, começa torto outra vez. Renovar é tornar novo de novo. Aquilo que já foi novo um dia. Então é aperfeiçoar, é colaborar para que progrida. E Emmanuel vai fechar então com aquele puxão de orelha interessante para nós. Porque de vez em quando, até nós mesmos, a gente vai lá ajudar aquelas pessoas daquela comunidade que eles são muito humildes. A gente confunde a virtude e humildade com pobreza. E Emmanuel desfaz esse engano. Olha só. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma, que ouvida, que esquece a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas, e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Então essa é a questão importante. Ainda tem aquele chamado ali, ó, humilde não é quem é pobre, humilde não é quem é doente, humilde é quem pode agir de forma orgulhosa e age de forma generosa. Por isso, quem se melindra diante da ingratidão dos outros, a gente voltar aqui para o Livro dos Espíritos, está mostrando que é orgulhoso. E quem serve e tem a alegria de servir, independente do que os outros façam, está demonstrando humildade. Por isso, Jesus, que é tão grandioso, o governador espiritual do planeta, é a humildade por excelência. E muitos de nós, que às vezes estamos lá com aquela prestação de trocentas vezes para comprar um aparelho celular, nos achamos o melhor porque temos aquele flip que abre, que faz o quê, e ainda nem terminou de pagar. E pode ter, o celular vai acabar antes mesmo de terminar de pagar, porque teve que dividir em tantas vezes. Então, pobreza e doença não são sinônimos de humildade. Alguém pode ser pobre e muito orgulhoso, e alguém pode ser abastado e muito humilde. Alguém pode ser bem obtuso e muito orgulhoso, como nós temos visto isso na política, né? E alguém pode ser intelectualmente avantajado, amadurecido e ser humilde, e ser um excelente educador, um transmissor de conhecimento. Só depende das escolhas. E aí, para a gente encerrar esse vídeo, vai ficar: como é que nós agimos? Nós nos melindramos com a ingratidão dos outros ou nós seguimos o modelo Jesus? Serve e passa, serve e passa, serve e passa. Não se incomode com o que os outros vão pensar. Se não houve aplausos, o importante é que o nosso coração estava aquecido pelo amor no momento de fazer o bem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito. Ou então faz uma campanha para outros se inscreverem também, para a gente levar essa mensagem mais longe. Acione o sininho para receber as notificações. Espero que tenha gostado e deixe um like. Mas se não gostou, deixe o seu dislike. Pode comentar aí embaixo por que não gostou. Qual foi a bobagem que eu posso ter falado. E se gostou, aproveita também e me ajuda na divulgação mandando o link nas suas redes sociais e para os seus conhecidos. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!